Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Hoje, o tema da lição é tão doce. O que seria de fato tão doce? O maior salmo da Bíblia, com 176 versículos, na verdade o maior capítulo da Bíblia, ele fala muito sobre palavra, preceito, mandamento, ordenança, estatuto, lei. E o que é que esse capítulo tão extenso muito fala? Da importância, ele já começa falando sobre a bem-aventurança de ter a lei ou ter a palavra de Deus na vida da pessoa. Olha só, bem-aventurado e íntegros são aqueles que seguem a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem aos seus preceitos e o buscam de todo o coração. Olha, busca de todo o coração. Jeremias fala, e buscar-me-eis e me achareis quando buscar de todo o vosso coração. Então, o início do Salmo 119, ele já dá uma ênfase de que felizes são aqueles que vivem os teus preceitos e têm prazer em andar de acordo com a sua vontade. Ele tem prazer em buscar com intensidade, com todo o coração. Mas, quando o tema da lição fala tão doce, e aí o salmista continua dizendo aqui, ó, no verso 103 e 104, como são doces as tuas palavras, são mais doces que o mel. Tuas ordens me dão discernimento, por isso odeio o caminho falso. Irmãos, quando você tem uma relação íntima com Deus, é natural por Cristo, pelo Espírito Santo, você odiar o mal. Você não vai se sentir feliz nas injustiças. Você não vai se sentir em paz no roubo, no adultério, na mentira, na traição. E quando a palavra de Deus ela é interiorizada na vida da pessoa, a pessoa a recebe de uma maneira tão agraciada, inicialmente ele é confrontado por ela. Mas graças a Deus que esse confronto que nós temos com a palavra de Deus, ou melhor dizendo, que ela tem conosco, é para nos tornar uma vida doce, como mel. Esse mel aqui eu ganhei de um amigo meu, lá do Rio Grande do Sul, Jarbas Pontes. Jarbas, eu espero que você assista esse vídeo e veja o que eu estou falando aqui, a propaganda do mel que você me deu. Ainda está aqui, ainda tem uma boa quantidade. Esse aqui, irmãos, é feito de laranja, da flor da laranja. Pense no mel saboroso, nutritivo e muito gostoso. Embora, com todo respeito, viu, Jabinho, que eu vou lhe falar agora, esse mel seja tão saboroso, esse mel seja tão nutritivo, ele nada se compara com o Deus que criou esse mel, que ele deixou nos revelados através de sua santa e boa palavra. Então, assim, eu fiquei muito feliz de receber esse presente dele. Ele esteve aqui no começo do ano, nas férias, e agora eu fiquei na dúvida se foi no começo do ano ou foi no final do ano. E ele me deu isso aqui, esse mel, né? Isso aqui não, o mel que ele me deu. E de fato é muito delicioso. Mas o texto fala que a palavra de Deus é mais doce que o mel. Ela tem poder de tornar nossa vida mais agradável, uma delícia. Então, assim, eu apelo ao seu coração, já lhe digo de antemão, faça valer um tempo de propriedade, ou um tempo de qualidade com Deus. Faça valer essa tamanha importância. A palavra de Deus, diz a própria Bíblia, dá sabedoria aos simples. Você não precisa ser um PhD para ter a doçura da palavra de Deus em seus lábios. Primeiro você aprende, segundo você vive e depois você ensina. Esses três pontos jamais podem ser tirar a hierarquia, ou melhor, tirar como é que eu posso dizer, as ordens uma da outra. Primeiro temos que aprender. Em seguida, para que aquele aprendizado tenha de fato força, eu vou viver. E agora que eu vivo aquele aprendizado, eu agora posso externalizar. Aqui nós entendemos que a palavra de Deus ela tem um poder crucial para tornar a vida doce em um mundo tão amargo, em um mundo tão azedo como estamos, mas a palavra de Deus e as suas promessas trazem delícia. O capítulo 55 do livro de Isaías, ele fala de muitas promessas ali. Eu coloquei aqui algumas delas. A palavra de Deus tem o poder de nos tornar a vida mais leve, ela é doce e prazerosa e ela nos auxilia a buscar as respostas para as nossas inquietações. Isso me faz pensar o seguinte: a Bíblia ela foi escrita por homens que Deus os usou para nos trazer conforto, paz e satisfação num mundo tão conturbado e cheio de pecado, mas suas promessas são fiéis e verdadeiras com o que Deus vai realizar. Por isso, eu me atento aqui com propriedade quando ele chega a dizer assim: a minha palavra não voltará para mim vazia, mas fará aquilo que me apraz. E ele faz uma comparação, né, no verso 4 e 5. Assim como chuva cai e cria com propriedade a vegetação, ela tem um propósito. A chuva ocasiona algo. A Bíblia também ocasiona algo. Ela nunca voltará sem o propósito que ela quer realizar. Então, o meu apelo aqui, a mim, a você, é que reconhecendo que a palavra de Deus ela é viva e eficaz,
permita para com que ela traga vida à sua vida. O autor colocou aqui especificamente o verso para memorizar, né, que é o verso 6, quando ele chega a descrever que a palavra de Deus deve ser buscada agora, enquanto possamos encontrar. Irmão, chegará um período onde o tempo de graça que nós temos, ele será de fato extinto. E a gente não vai ter uma Bíblia física, mas como Davi mesmo disse no Salmo 119, nós teremos no nosso coração para manter firme a nossa aliança e a certeza e a garantia de que Deus nunca nos abandona. A promessa dele é fiel e verdadeira. E eu apelo a você, eu desafio você, faça uma análise em sua vida e peça a Deus que você viva a sua palavra. Você terá a bênção de ter uma vida totalmente diferente, uma vida transformada e em Cristo, muito mais doce do que o mel. Que Deus, portanto, nos abençoe e que a nossa vida seja de fato uma bênção aos olhos de Deus, principalmente quando formos confrontados por alguns colegas e amigos, mas com paciência, humildade e firmeza na palavra, possamos demonstrar a fé da qual nós proferimos. Vamos orar? Obrigado, querido Pai, pela tua santa e boa palavra, mais doce do que qualquer doçura deste mundo, pois ela nos traz paz ao coração, é a única que nos consegue trazer esperança. Pedimos a Ti, Senhor, que nos dê forças para viver de acordo com a tua santa e boa palavra, pois nós queremos ter o prazer de fazer parte da aliança eterna do Senhor para com os teus filhos. Dá-nos um bom dia, Senhor, um bom final de semana e nos perdoa os pecados, te pedimos por Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, tenha um ótimo dia e até o próximo estudo na lição 5, se Deus quiser, perdão, na lição 6, né? A próxima lição da semana. Forte abraço, Deus abençoe você.